Olá, borboleta linda do meu coração, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais uma devocional Florbocast para o seu coração, nessa linda manhã de domingo. Você vai pegando a sua Bíblia, hoje é o dia do Senhor e eu realmente recomendo que você prepare o seu coração, porque o nosso amigo Espírito Santo tem uma mensagem poderosa para mover a sua vida, mover a sua semana. Sim, a vida é sobre fluir. Eu sempre gosto de dizer que quem não está crescendo, está morrendo. E aí, o que você tem escolhido na sua vida? Crescer ou morrer? Porque faz parte biologicamente da existência. A gente nasce, cresce, multiplica e morre. Eu espero que você esteja disposta a crescer. Vamos crescer mais um pouco juntas? Sim, você vai abrir a sua Bíblia, pega logo o seu caderninho de anotações, porque aqui não é simplesmente uma devocional. Nós vamos também falar pontos que você precisa anotar para pensar durante a sua semana. Então vamos lá? Abra logo a sua Bíblia em Salmo, no capítulo 27, no versículo 4. A Bíblia diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então vocês estão vendo aqui que isso é uma referência à igreja. Sim, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não preciso ir à igreja, eu não gosto de ir à igreja, agora eu participo da igreja online de tal e eu tenho tais opções e aí eu sento no meu sofá aos domingos e eu participo da igreja do sofá. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, é até engraçado, mas tem acontecido isso. Existe um termo aqui também na moda, os desigrejados. Sim, e eu quero conversar com você acerca disso. Guarda esse termo, desigrejado. Gente, olha aqui o Salmo 27, no versículo 4, e no versículo 5 também, até o versículo 6, você pode ler aí todos esses. Ele traz 3 conceitos importantes. Primeiro, que na casa do Senhor, na igreja, você será guardada e protegida. Olha aqui. Para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu santo templo, esse é o versículo 4. E aí no versículo 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Olha, aqui não pode ser o céu, né, gente? Porque no céu não existe perigo. Ah, não, Lore, aqui é quando eu estiver nos átrios, lá na outra vida. Não, aqui é na terra mesmo. O versículo 6 diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No céu não tem inimigos. Então isso aqui, você veja através do pretexto, do contexto, no pós-texto, que a Bíblia a gente entende assim, que nós estamos falando da igreja de Cristo na terra. Versículo 5, você vê a primeira promessa, ele te guardará, ele te protegerá. E aí, você que está fora desse contexto, você se sente guardada e protegida? Versículo 5 também diz, ele me esconderá, me porá em segurança no alto de um rochedo. Eu me lembro aqui das águias. A águia é um arquétipo, como diz Jung, do poder, não é? Quando eu vejo uma águia assim linda, maravilhosa, parada no alto de um rochedo, a gente pensa inabalável. Não é essa a imagem que a gente tem? Pois então, dentro da igreja de Cristo, aqui na terra, o Senhor quer que você se sinta em segurança e inabalável. Eu sempre gosto de dizer porque Ele está estabelecido no seu santo trono, como diz a palavra de Deus, você se torna inabalável. Por fim, o terceiro ponto, triunfarei sobre os inimigos, serei grata e o louvarei. Aqui você tem a proteção e a contraprestação a essa proteção. Não é? Você será triunfante, o Senhor te dará vitória contra pessoas que vêm contra você em situações adversas,
mas você terá uma postura de agradecida, uma postura de louvor ao Senhor. Onde, Lorena? Durante a sua vida, mas pertencendo a uma igreja. Nós vamos agora pular para o Salmo 92, vá um pouco mais para frente na sua Bíblia, o Salmo 92, no versículo 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí, gente, o versículo 14, na velhice ainda darão frutos. Você tá vendo que não é no céu? No céu não existe velhice. Olha aqui, serão cheios de saúde e de verdor, não é? Tem outras, você pode estar lendo outra versão, não tem problema. Olha aqui, e o versículo 15, para anunciar que o Senhor é bom. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha onde você vai estar, o alto de um rochedo. Onde é o alto rochedo? Perto do Senhor. Mas isso é no céu, Lorena? Não, isso é na terra. E a Bíblia diz que vocês darão flores. Como o quê? Como a palmeira. Mas para isso você precisa estar plantada. Aonde, Lorena? Na casa do Senhor. Isso significa numa igreja local. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é assim, vamos compreendê-la como igrejas, várias igrejas no mundo inteiro, mas que fazem parte de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. Sim. E aí você vai compreendendo qual é a consequência de você estar plantada. Você será como uma palmeira, você será como cedro. Gente, as palmeiras, nesse contexto aqui, da cultura de onde isso aqui foi escrito, no deserto, num lugar desértico no Oriente, lá em Israel. E quem já teve a oportunidade de ir sabe que as palmeiras, vamos pensar aqui na tamareira, que é uma espécie de palmeira, são muitas espécies de palmeiras. A gente aqui no Nordeste, a gente tem também muitas palmeiras. E elas, lá a gente vê que a tamareira, por exemplo, ela dá em qualquer solo. Meu Deus, isso é muito profundo. Significa o que, Lorena? Ela cresce. Ela fica forte. Em condições super adversas, a palmeira e o cedro nascem. Gente, quando o cedro, por exemplo, tem apenas 5 centímetros, pequenininho ainda, as suas raízes já tem 1,5 metros. Meu Deus, as raízes são muito, muito profundas. Os cedros chegam a uma altura de 40 metros. Você calcule. Quando você está plantada numa igreja, você cresce, dá flores e dá frutos. E é isso que o Senhor Jesus deseja. A Bíblia diz em Colossenses 1,18 que Ele é o cabeça de toda a igreja. Mas você veja que nessa concepção, igreja como um corpo. Cada um, você, querida, que está me assistindo, você tem uma função importante dentro da igreja onde o Senhor te plantou. Lorena, mas você não sabe o que aconteceu. Minha filha, mas é uma perseguição contra mim. Eu vou embora. E sai de uma igreja, vai para outra igreja. Sai de uma igreja e vai para outra igreja. Sabe o que está acontecendo na sua vida, meu amor? Com esse transplante você está ficando cansada. Com esse transplante, se você é uma arvorezinha pequenininha que precisa crescer, existe um perigo de morte. Olha, imagina você, uma plantinha tenra no deserto lá de Israel, uma tamareira. Quando ela começa a nascer e entra lá um cedro, 5 centímetros, suas raízes já estão buscando águas profundas. Presta atenção. Suas raízes estão a buscar águas profundas. O que acontece em cima não é a mesma coisa que acontece embaixo. Você entende? E aquela plantinha, 5 centímetros, ela quando sai vê aquele sol causticante. Meu Deus, está muito cansativo. Olha essas condições adversas. E se o jardineiro que é Jesus fosse ouvir todos os clamores das plantinhas e ficasse arrancando elas, não, coloca ela lá.
Ali tem um solo melhor. Ai, tira daqui e bota na sombra. Agora deu sol aqui, tira daqui e coloca em outro lugar. Qual planta subsistiria? Meninas, presta atenção. Mesmo árvores frondosas, será que elas subsistem a esse transplante? A essas condições extenuantes de serem arrancadas, parte das suas raízes ficarem, e daqui a pouco começa a crescer raiz de novo, e aí elas são cortadas novamente, arrancadas novamente, plantadas em outro lugar? Mas a devocional de hoje é para que você reflita sobre isso. As condições adversas dentro da igreja local, elas também são colocadas em sua vida para te fazer aprofundar suas raízes em busca da água da vida. Nós sofremos coisas terríveis e difíceis dentro da igreja, eu incluída, faz parte. Ah, Lorena Brandão, Bispa Lorena, não, você já passou, você já está num grau. Queridas, você tenha certeza de uma coisa, se você tem frutos na igreja local, você já passou poucas e boas, você sabe o que eu estou falando. Mas olha, querida, a Bíblia diz que o Senhor, Ele elegeu você, Ele nomeou você, tá em João, designou você para que você vá e dê frutos que permaneçam. E é tão lindo saber que Jesus, o mestre, o jardineiro, Ele acredita em você. Ele não só acredita que você vai crescer, vai ser forte, suas raízes vão ser profundas, mas Ele acredita que você vai florescer na casa do Senhor. E que os seus frutos que você dará serão permanentes. Será que a palmeira, o cedro, que não enfrentaram as condições adversas, de cabeça erguida, tem sol, vou aprofundar minhas raízes. Eu vou buscar na água da vida o retorno para as minhas folhas. Eu vou buscar na água da vida a subsistência para fazer galhos fortes. As minhas raízes serão cada vez mais profundas. E perto das águas, vamos aqui só dar um passeio antes da gente finalizar. Ainda tem bastante mensagem, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E no Salmo 1, a Bíblia diz assim, que o bem-aventurado homem que medita na palavra do Senhor. Parabéns para você que está aí ouvindo um pouco da palavra de Deus. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Dá seu fruto, as folhas não caem, não murcham, tudo quanto ele fizer prosperará. Se você está junto a correntes de águas, as correntes das águas profundas, que são Jesus Cristo mesmo, não é olhar para o seu líder da sua igreja local simplesmente, olhar para a sua fé, imitar a fé, como diz a palavra de Deus, honrar a sua liderança. Mas eu estou sofrendo muito na minha igreja, Lorena. Parabéns, você está crescendo. O que em você pode mudar? Como você vai se ajustar a essa prova? Qual procedimento, qual atitude, qual resposta você dará? Passa nessa prova, menina. Segura na mão de Deus e pergunta para Ele, Senhor, Abba, como Jesus falava no aramaico, papaizinho querido, como eu vou passar nessa prova? É sobre perguntar a si mesma o que em você pode mudar. O que é que essa prova, o que é que esse desafio tem te trazido para fazer você crescer e aprofundar as suas raízes? Porque, menina, não é sobre como a sua copa está linda e florida. Eu realmente me considero pessoa que já deu muitos frutos no reino de Deus aqui na terra. Porque eu amo ensinar a palavra de Deus e eu faço isso com muito carinho, com muito amor. Mas nem sempre eu pude fazer isso. Sim, muitas vezes nas condições adversas dentro de uma igreja local, você vai sentir o impacto de algo que vai parecer que está lhe parando. Mas olha, você é imparável. Só se pergunta o que em mim precisa ser transformado. O que em mim precisa ser ajustado.
E pergunta, Aba, o que eu preciso para passar nessa prova aí e continuar crescendo, especialmente para baixo? Especialmente recolhida na água da vida, que é Jesus. Olha, os órgãos do nosso corpo, cada um tem a sua função específica. E não é que você não queira fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, Lorena Brandão aqui, na minha igreja, por exemplo, eu já participei de um mutirão de limpeza, sabe? Quando a gente começou a obra, como a minha avó dizia, não tem voz, vai nós mesmos. Então, nós fazíamos tudo. Quando a igreja começou na minha casa, eu vou me emocionar agora, porque, meu Deus, 33 anos atrás, nós carregávamos as cadeiras e colocávamos as cadeiras e depois tínhamos que tirar as cadeiras, porque a gente começou na garagem, né? Não minto, a gente começou na área da piscina, né? Que a casa era muito grande e tal, e ali a gente reunia, mas começou a ficar pequeno. E então, no começo da obra, eu me lembro que eu tinha 14 aninhos. E foi assim que o Senhor tocou no meu coração. Eu queria tanto servir. E naqueles momentos as pessoas traziam suas crianças e eu pegava as crianças, adolescente ainda, levava lá no quarto que tinha o piano e eu tocava piano, cantava com eles e contava histórias. E desde lá, já falei para os adolescentes, já trabalhei nos jovens, já trabalhei muitos anos na escola bíblica dominical para as crianças, até que o Senhor foi fazendo os desafios aumentarem e a responsabilidade também. Se eu continuasse como aquela garotinha de 14 anos, com um coração super puro, dando o seu melhor, mas não tivesse condições adversas para enfrentar, talvez eu não tivesse chegado a ser a bispa Lorena que eu sou hoje. Talvez não, com certeza não teria chegado. Então eu tive que enfrentar condições terríveis. Mas Lorena, dentro da igreja? Sim, querida, dentro da igreja. É o lugar que te faz crescer, que também vai te trazer os maiores desafios. Sem desafios, você não vai conseguir ser forte e resistente para as próximas provas. E olha, assim como os órgãos do corpo têm as suas funções, cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E o braço, olha aqui, gesticulo, a gente tem esse sistema que nos permite falar, a gente tem o sistema digestivo, né? A gente tem o locomotivo, a gente tem o cognitivo, são tantos sistemas trabalhando juntos para que eu possa estar aqui falando com você. Assim é a igreja. O que você está disposta a fazer hoje, que tem a ver com a sua identidade, do órgão que você é. E a Bíblia diz que Deus deu uns para algumas coisas e outros para outras coisas. E é lindo isso, que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres. E existe o dom de serviço na igreja, servir outras vidas. E assim a gente pode ficar aqui falando de tantas coisas sobre isso, mas o seu dom, o seu talento e a sua habilidade se transformam em serviço. Se transformam em serviço para a casa do Senhor. Ah, Lorena, não, agora estamos desigrejados para o bem. Não precisamos mais participar de nada. Imagina só, um braço que resolve se deslocar do corpo e viver a sua própria vida. Nossa, que loucura é essa, gente? Como pode? Não é? O braço só consegue ter funções. O Senhor está comemorando. Só consegue ter funções específicas se ele está conectado ao corpo. Imagina o pâncreas falar: ah, não, agora eu vou ser da igreja do sofá. O que é que o pâncreas pode fazer ou dar frutos fora do corpo?
E assim o estômago, o intestino, que é o segundo cérebro, né? As pernas, o dedinho do pé, os dedinhos dos pés que são tão importantes para o nosso equilíbrio. Ah, não, agora os dedos estão vivendo a sua própria vida. Que loucura é essa, gente? E eu estou aqui para te incentivar a voltar a congregar. Voltar a ser provada. Sim. Uma brasa longe da fogueira, a tendência é esfriar. Volte para o serviço, para usar aquilo que você tem de melhor, para que outras pessoas possam crescer. Sim. Porque, eita, que está havendo grandes comemorações aqui com o nosso devocional de hoje. Tudo que nós carregamos para esse mundo, nós fazemos parte de um plano eterno. Coloca assim a sua mãozinha no seu coração, respira fundo e diz: eu faço parte de um plano eterno. Eu faço parte de um plano eterno. O mundo precisa de você. O mundo precisa dos seus dons. A igreja precisa dos seus talentos, do seu sorriso, das suas habilidades. Seja lá o que você for fazer, será muito importante, imprescindível para você e para o corpo. Às vezes a gente olha assim, os pelinhos, são coisas tão pequenas, a gente acha assim, mas vamos arrancar? Não tem sentido. Eles protegem a sua pele, sabe? Aqui a sobrancelha não deixa que o suor caia nos olhos, os cílios protegem os olhos. Cada pequena coisa com sua função linda, importante, imprescindível e específica. Eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje falando sobre Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Lucas, o apóstolo, o médico que tanto auxiliou o apóstolo Paulo a escrever as suas cartas, esteve junto dele. Lucas faz um registro no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim, anota aí para depois você verificar. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, como de costume, sendo glorificado por todos. Versículo 16, eu não coloquei o 16, mas é esse específico que eu quero que você veja. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O nosso maior mestre, o cabeça do corpo, o líder da igreja, o rei dos reis, o senhor dos senhores, costumava ir à igreja. Eu quero que essa palavra mova o seu coração e esse é o meu desejo de estar aqui com você. Para que você consiga decidir hoje se posicionar numa igreja local. Não seja desigrejada, desarraigada. Porque se você está desarraigada, se você está solta, você fica vulnerável. Mas se você está num lugar onde você pode ser acolhida nos seus dons e também nas suas dificuldades, atendida e burilada e provada e crescer, você vai poder dizer, como nós começamos dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Fazendo como nosso mestre fez, crescendo, abundantemente produzindo para o crescimento de todos. Amém? Vamos orar? Espírito de Deus, amado da nossa alma, estamos aqui para te pedir direção para todos que estão assistindo esse vídeo, para que eles possam ser direcionados por ti a voltarem a congregar, a serem árvores plantadas na casa do nosso Deus, com raízes fortes e profundas,
copas lindas, verdes e maravilhosas, cheias de flores e frutos, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima devocional.